Bem-vindo a mais um devocional. Esta semana estamos nos aprofundando na pessoa de Davi. A passagem de hoje é 2 Samuel 11, de 1 a 5. Davi, marido e pai. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Até aqui falamos dos pontos positivos de Davi. Mas apesar de suas muitas qualidades, Davi estava sujeito ao pecado exatamente como todos nós. Embora tenha alcançado enorme sucesso em tantas áreas de sua vida, infelizmente não repetiu esses sucessos dentro do seu lar. Na antiguidade, havia tempos de guerra e tempos de paz. Quando a primavera chegava, os povos se mobilizavam para lutar, mas quando vinha o inverno, todos queriam descansar. Como rei, Davi deveria liderar o exército, mas em certa ocasião ele quis ficar em casa. Nesse tempo em que estava descansando, ao passear pelo pátio de seu palácio, viu uma mulher se banhando e a cobiçou em seu coração. Logo a seguir, ele caiu em adultério, pois aquela mulher era casada com um de seus generais. Nosso inimigo muitas vezes se aproveita dos períodos em que estamos relaxando para nos tentar, pois são nesses momentos que nós baixamos a guarda. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a estarmos sempre orando e vigiando, pois a tentação pode se apresentar a qualquer momento e precisamos estar atentos e preparados para quando ela vier. Uma outra falha de Davi foi em relação ao seu papel como pai. Apesar de essa não ser a vontade perfeita de Deus, no Antigo Testamento era permitido que os homens tivessem mais de uma mulher. Como Davi tinha muitas esposas, ele também havia gerado muitos filhos, e com certeza, sendo rei de toda uma nação, as muitas responsabilidades lhe ocupavam a maior parte do tempo. Por isso, ele não pôde ser o pai presente que todo filho precisa ter. Um desses filhos que se tornou problemático foi Absalão, um homem muito bonito, porém sem limites, pois parece que nunca havia sido repreendido por Davi. Isso o levou a se tornar ambicioso e desejar usurpar o trono de seu pai, o que conseguiu após agir com certa astúcia perante os líderes de Israel. Isso veio a causar um enorme problema para Davi e para o povo de Israel, quase provocando uma guerra civil. Além de Absalão, houve também problemas com outro de seus filhos, chamado Amnon. Parece que o único filho a quem Davi realmente deu atenção e exerceu uma paternidade responsável foi Salomão, pois o vemos instruindo-o a temer ao Senhor, ele encarregando de edificar um grandioso templo para Deus, o que efetivamente aconteceu. Precisamos aprender com esses erros de Davi e não descuidarmos de nossos filhos, dando a eles sempre amor e atenção, para que cresçam vendo o exemplo de seus pais, tenham estabilidade emocional e um caráter bom e honroso. Apesar de suas falhas, Deus não rejeitou Davi e lhe concedeu um fim abençoado. E não somente isso,
Davi entrou para a história como sendo o homem segundo o coração de Deus. É disso que iremos falar no nosso próximo e último devocional sobre a vida desse servo de Deus. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Apesar de nossas falhas, o Senhor quer contar conosco em sua obra. O grande pregador Charles Spurgeon já disse que Deus usa aqueles que erram, pois não existe outro tipo de pessoa que Ele possa usar. Vá à presença de Deus e lhe dê graças, pois as suas misericórdias não têm fim. Receba dele a paz que vem junto com o perdão, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A disciplina de Deus sobre o pecado de seus filhos nos mostra que, algumas vezes, o Altíssimo permite que as consequências do erro sejam colhidas para nosso aprendizado. Se essa é a sua situação, peça a Deus que lhe dê um coração humilde e submisso, pois no tempo certo o Senhor o exaltará. Lembre-se de alguém próximo a você que teve um grande fracasso na vida e o anime, contando a ele que Deus perdoa verdadeiramente e pode nos usar e abençoar, apesar de nossas falhas. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Querido Pai Celeste, é triste ver como Davi pecou de forma tão grave e profunda. Mas é um consolo muito grande saber que, mesmo apesar de seus erros, Tu não o rejeitou e ainda assim o considerou como um homem segundo o Teu coração. Obrigada, porque o Teu perdão não conhece limites. Tenha misericórdia de mim e me conceda graça para ser bem-sucedido em minha família, pois quero glorificar-Te através dela. Ajuda-me também a ser misericordiosa como Tu és misericordioso para aqueles que falharam. Em nome de Jesus, amém.